Graça e paz, irmãos. Nós estamos diante do nosso Deus maravilhoso, diante da sua palavra bendita, que nos edifica, que nos fortalece, que desperta a nossa fé, como nós cantamos, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, desperta a esperança no nosso coração, que nos faz mover para frente. A esperança faz isso. A esperança faz com que olhemos para frente, confiando no nosso Deus, no nosso Senhor. É uma alegria também poder receber aqui, nesta noite, nesse auditório, o irmão Nilberto, o professor Nilberto, e sua esposa. O professor Nilberto foi o meu companheiro lá na Igreja Batista da Liberdade. Labutamos juntos na educação cristã daquela igreja. O nosso objetivo ali era muito claro, né? O nosso versículo-chave era aquele do apóstolo Paulo de Gálatas: filhinhos, sinto novamente por vocês dores de parto, até ver Cristo formado em vocês. Esse era o desafio da educação cristã, formar Jesus na vida das pessoas. E nós lutamos muito durante aquele tempo que passamos ali na Igreja Batista da Liberdade. Bem-vindo, Nilberto, viu? É um prazer receber novamente aqui. Nilberto, fique em pé, por favor. Sua esposa também. Esse é o Nilberto, professor Nilberto, doutor Nilberto, ele especialista em educação. Querem se sentar. Muito bem, o nosso texto está em Lucas capítulo 9, 10 ao versículo 17. Lucas 9, 10 ao 17. Quero fazer a leitura desse texto. E o tema anunciado é este: Jesus então multiplica pães e peixes. Mas temos, depois da leitura do texto, uma proposta diferente daquilo que nós podemos aprender desse texto da multiplicação dos pães. Lucas capítulo 10, 10 a 17 diz assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eis aí o texto, portanto, base, esse texto da multiplicação dos pães. Mas para que possamos, meus irmãos, compreender melhor o sentido de tudo isso que nós acabamos de ler, eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias ou deixem aberto e vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 9. Então, Lucas 9, 1 até 9, né? Nós começamos do versículo 10, então Lucas 9, 1 ao versículo 9. Vamos ler daí. Diz o texto, para que nós possamos entender isso que aconteceu aqui.
Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. E então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Pelo que nós podemos notar aqui nesse texto, nessa última parte, que esse foi um dia bastante exaustivo para Jesus e seus discípulos. O mestre enviou os seus discípulos a pregar, a curar. Foi um dia de muito trabalho. Eles ministraram o dia inteiro, andando de povoado em povoado, fazendo bem entre as pessoas. Então, programaram descansar na cidade de Betsaida, que significa casa do pescador, ou casa do caçador em hebraico. Betsaida era também a cidade de Pedro, André e Filipe. Talvez eles até conhecessem alguém daquela cidade que ofereceu lá uma pousada, uma casa para que eles pudessem descansar. Mas eles haviam programado então ir para Betsaida. Eles estavam cansados e precisavam descansar. Na verdade, era um refúgio que eles estavam então procurando para descansar. Estavam exaustos de tanto fazer o bem naquela região. Mas era inclusive uma saída estratégica. Por quê? Porque os discípulos de João foram procurar Jesus para lhes dar a notícia, de que João havia sido morto, decapitado por Herodes. E também dizer a Jesus: eles estão procurando você agora. Eles estão procurando, Herodes quer conhecê-lo. Tome cuidado. Ele já disse: João eu decapitei. Quem é esse que está fazendo essas coisas todas por aí? Então, meus irmãos, era uma saída estratégica. Sair de cena, porque não era hora ainda de ir para a cruz e nem de morrer. Porque muita coisa ainda Jesus estava por fazer. Eu quero, nesse momento, que nós tiremos um pouquinho o foco do milagre da multiplicação dos pães em si mesmo. Ou seja, Jesus então realizou aquele milagre. 5 pães e 2 peixes foram suficientes para que toda aquela multidão fosse alimentada por Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para este contexto todo. Por quê? Porque a pregação que os discípulos estavam apresentando na sua evangelização, enviados por Jesus, era a pregação do reino de Deus. A pregação do reino de Deus. Prestem bem atenção. E eles estavam pregando o evangelho do reino de Deus, fazendo curas, expulsando todos os demônios. E depois relataram tudo isso a Jesus. Considerando, meus irmãos, que a igreja de Jesus
o seu corpo vivo, presente neste mundo, precisa ser reflexo do que ele era e de como ele agia, e considerando ainda que sendo como Jesus, a igreja será relevante no mundo de hoje, encontramos aqui então alguns elementos desta relevância que eu quero destacar nesse momento, nesta reflexão, nesta pregação. Aqui nós encontramos elementos que permitem que nós demos o seguinte tema para esse texto que acabamos de ler. E o tema está aí, eu peço que seja projetado: uma igreja relevante, ou igreja relevante para o mundo de hoje. A igreja é a agência do reino de Deus. Aqueles discípulos pregavam o reino de Deus e realizavam curas porque tinham poder para realizar aqueles milagres, aquelas curas. E eu quero nesse momento então refletir com os irmãos a respeito disso, porque aqui nós encontramos elementos para que nós possamos ser uma igreja relevante no mundo de hoje, fazendo diferença no mundo de hoje. O mundo de hoje precisa da igreja, mas uma igreja que de fato seja uma agência do reino de Deus. O primeiro pensamento que eu quero colocar aqui é este: uma igreja relevante para o mundo de hoje, uma igreja que é agência do reino de Deus, ela precisa ser assim, ela precisa agir como agência do reino, ela precisa promover o reino, e ela precisa fazer o reino de Deus acontecer, se manifestar de alguma forma na vida das pessoas. Assim como aqueles apóstolos impactaram aqueles povoados com a mensagem do reino e com o poder que eles receberam de Jesus para realizar todos aqueles milagres. Uma igreja relevante para o mundo de hoje, então, precisa ser, de fato, agência do reino de Deus. Isso até parece óbvio, mas se nós olharmos os modelos de igreja que nós vemos por aí, desde a televisão e outros modelos também, a gente pode até, meus irmãos, nós podemos até duvidar de que algumas dessas igrejas sejam de fato agência do reino de Deus, pois sua pregação não é a pregação do reino, e a realização, dos seus projetos também não são projetos e não é realização daquilo que o Senhor deseja que nós, como igreja dele, façamos. Uma igreja, então, que é a agência do reino de Deus, precisa trazer saúde para as pessoas. Ela precisa ir ao encontro de pessoas que estão doentes, pessoas que estão infelizes, pessoas que precisam da cura que o Senhor oferece, seja cura emocional, seja física. São essas pessoas que nós precisamos impactar, assim como os apóstolos impactaram, curaram, trouxeram saúde para as pessoas. De alguma forma, meus irmãos, nós temos que fazer isso, se nós quisermos ser agência do reino de Deus de fato. Ela precisa trazer também para as estruturas que sustentam as ações das pessoas e as ações das instituições, os valores do reino de Deus. Nós não podemos, de forma alguma, simplesmente anunciar os valores do reino. Nós temos que fazer com que esses valores estejam nas estruturas da nossa sociedade. Nós somos muito prontos, muito dispostos a criticar as estruturas sociais e políticas de onde procedem injustiças sociais, todo tipo de coisas erradas. Somos muito prontos a dizer, a denunciar,
a mostrar os erros dessas estruturas. Mas somos poucos dispostos a agir de tal forma que essas estruturas sejam transformadas, sejam influenciadas pelos valores do Evangelho. Quando Jesus disse que somos sal da terra e luz do mundo, e essa é uma mensagem do reino de Deus, Ele quer que nós influenciemos a sociedade, levando os seus valores, os valores do reino, para dentro dessas estruturas, de tal forma que elas possam ser transformadas e justiças possam sair dali, produzindo os efeitos que nós tanto gostaríamos que fossem produzidos, que acontecessem na nossa sociedade. Então, uma igreja relevante para o mundo de hoje precisa ser, de fato, agência do reino de Deus. Nós não podemos ficar na posição de observadores. Nós temos que agir, nós temos que estar infiltrados, assim como o sal faz com os nossos alimentos, assim como a luz brilha, trazendo, portanto, a iluminação para esta sociedade que a Bíblia já diz que está nas densas trevas do pecado. Nós não podemos ficar simplesmente anunciando, mostrando essas trevas. Nós temos que fazer elas desaparecerem, e só vai acontecer isso quando nós, como Igreja de Cristo, formos de fato agência do reino de Deus. E agência tem algo de agir. Nessa palavra tem algo de agir, tem algo de ação, tem algo de penetração. Nós precisamos fazer com que, de fato, sejamos agência do reino de Deus. Segundo pensamento que eu quero destacar, a partir do que nós lemos aqui, é este: uma igreja relevante para o mundo de hoje, como agência do reino, coloca a vida das pessoas acima de seus próprios interesses. Isso pode ser percebido quando examinamos como Jesus lidou com a sua agenda. Na agenda de Jesus estava programado um descanso. Vamos para Betsaida e lá vamos descansar. Eles estavam cansados. Mas o que aconteceu? Jesus percebeu que uma multidão que havia descoberto que eles estavam indo para Betsaida, uma multidão estava seguindo Jesus Cristo. Jesus, então, não mandou essa turma toda embora, não. Olha, hoje não dá mais. Mudou a programação. Nossa prioridade agora é o descanso, senão a gente não aguenta. Amanhã tem outro trabalho. Se nós não descansarmos agora, nós então não vamos aguentar o trabalho que precisa ser feito. Não foi isso que Jesus disse. O texto diz que Jesus os acolheu. Jesus deixou de lado o seu cansaço e atendeu a multidão. Jesus deixou de lado a sua agenda. Jesus mudou a sua agenda, porque ali estavam vidas precisando dele. Pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas infelizes, que precisavam de Jesus. Ele mudou a sua agenda em função daquelas pessoas. Isso significa que a vida das pessoas, as pessoas, são prioridade para uma igreja relevante. Apesar do cansaço, então, ele não pensou em si mesmo, mas pensou no outro. E atendeu a multidão. Se numa agenda, meus irmãos, precisam estar as nossas prioridades, o outro, as pessoas, eram prioridades para Jesus. Era em função das pessoas, da vida das pessoas, que Jesus então construía as suas atividades. E diz o texto que o Senhor Jesus passou o dia inteiro ministrando às pessoas,
que ali estavam, aquela multidão, 5.000. Ele ministrou toda aquela multidão. Não teve nem tempo para comer. E quando chegou no final do dia, eles não tinham comido, não tinham almoçado. E aí os apóstolos disseram: despede a multidão para que eles possam procurar comida e também pousar, porque já é noite, eles não podem voltar para suas casas. Eles não tinham comido, o tempo todo ministrando, abençoando a vida das pessoas. Uma igreja relevante para o mundo de hoje, ela preocupa-se com as pessoas. Ela constrói as suas ações, os seus programas, as suas atividades em função das pessoas. Ela existe para abençoar as pessoas e não abre mão disso. E se for preciso, ela muda a agenda em função desta prioridade. Terceiro pensamento que eu queria colocar aqui em função do texto que nós acabamos de ler é este: uma igreja relevante para o mundo de hoje, como agência do reino de Deus, ela é acolhedora. Ela é acolhedora. Ela não é discriminadora, ela é acolhedora. Diz o texto: as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu. E curava os que precisavam de cura. Curava os que precisavam de cura. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Só temos 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, ao pé da cruz, o terreno é plano. Ninguém fica mais alto do que o outro. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos nós temos o mesmo tamanho, a mesma altura. Todos nós somos pessoas carentes de Jesus. E é nisso que nós somos iguais. Precisamos acolher todas as pessoas. Todas as pessoas de todas as idades, de todas as necessidades, de todas as etnias, de qualquer status social, todos que precisam de Jesus, a igreja precisa acolher. Pois todos nós temos a mesma necessidade de Jesus Cristo. Uma igreja relevante para o mundo de hoje é uma igreja que tem as portas abertas para todas as pessoas, e ninguém aqui dentro fica ou se sente discriminado. Não. Nós, acolhendo as pessoas, nós vamos atuar na vida delas e abençoá-las. Quarto pensamento que eu quero destacar aqui do texto que nós acabamos de ler, em função desse tema, uma igreja relevante para o mundo de hoje, uma igreja relevante para o mundo de hoje, uma igreja relevante então para o mundo de hoje, como agência do reino de Deus, que somos, satisfaz as necessidades das pessoas. Vejam só, ela não é apenas uma agência de oração, mas ela é uma agência de solução. Desculpe, mas aqueles que têm por hábito, ao receber, ao acolher alguém, e aí a pessoa abre o seu coração, apresenta a sua necessidade, e ele simplesmente diz assim: eu vou orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua vida. E depois da oração, vai em paz, Deus já abençoou você. Isso não é cristão, isso não é neotestamentário. Isso não resolve. É importante, precisa ser feito, mas precisa também ser feito mais alguma coisa pela pessoa que nós estamos acolhendo.
E eu quero dizer, meus irmãos, que uma igreja, agência do reino de Deus, não há problema que ela não possa resolver. Se houver algum problema que a igreja não possa resolver, ela que é corpo de Cristo, ela em que Cristo vive hoje através, quer encontrar Jesus hoje? Então, encontre a sua igreja, porque ela é corpo vivo de Cristo. A aparência de Jesus na terra hoje, a visibilidade de Jesus é através do seu corpo. Se há alguma coisa que a igreja não possa resolver, há alguma coisa que Jesus não possa resolver. Não pode resolver. E isso é impossível. Não há problemas que a igreja não consiga resolver. Ela tem tudo. Pois ela tem os 5 pães e os 2 peixinhos. E se houver necessidade de um milagre, a igreja realiza esse milagre em nome de Jesus Cristo. Mas a igreja jamais pode despedir alguém sem resolver o seu problema. Pensemos nisso. Nós encontramos Jesus com seus discípulos, seus apóstolos, resolvendo o problema das pessoas. É assim que nós, em nome de Jesus Cristo, como agência do reino de Deus, devemos nos portar e nos conduzir. Talvez nós tenhamos que rever algumas estruturas e algum modus operandi, algum jeito de funcionar que nós estamos praticando, o que a igreja vem praticando. Mas nós precisamos, de alguma forma, satisfazer as pessoas, resolver os seus problemas. É desafiador, mas Jesus jamais dispensou alguém sem que os seus problemas fossem resolvidos. É assim que, em nome de Jesus, devemos nos portar hoje. Isso é desafiador, mas isso é ser igreja hoje. Igreja que enfrenta os problemas atuais das pessoas que ela precisa acolher. Que acolhimento é esse? Nós acolhemos as pessoas integralmente, elas vêm do jeito que são. Elas vêm com as suas fraquezas, elas vêm com os seus problemas, com as suas dores, com os seus sofrimentos, ela vem com tudo isso. Elas precisam sair com os seus problemas resolvidos. Isso é ser igreja, agência do reino de Deus. Uma igreja relevante para o mundo de hoje, como agência do reino, possui metodologia funcional na distribuição das bênçãos que ela tem. Já falei aqui que a igreja tem bênçãos a distribuir para as pessoas, a dar às pessoas, mas isso não é feito de qualquer jeito, não. Ela tem uma metodologia funcional. Jesus deixou aqui uma metodologia interessante. No versículo 14 diz assim: e estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Jesus aqui acaba de fundar comunidades, pequenos grupos. Ele serviu, ele abençoou, não a multidão de modo geral, não a massa, mas ele abençoou as pessoas reunidas em pequenos grupos. Precisamos ter metodologias, meus irmãos, que façam o nosso produto, desculpe eu usar essa linguagem assim tão comercial. Precisamos ter metodologias que façam o nosso produto chegar sem perdas até as pessoas que precisam deles, precisam dos nossos produtos ou das nossas bênçãos, sem perdas. Jesus dividiu então a multidão em pequenas comunidades. Desta forma não houve perdas, desperdício e sim sobras. Pequenos grupos é o caminho.
Quando eu estava na Igreja da Liberdade, naquela ocasião nós tínhamos 3.300 membros, eu escrevi um editorial dizendo assim: devemos ser grandes, sendo também pequenos. Nunca nós devemos lidar com a massa, mas sim com os pequenos grupos. Nos pequenos grupos há comunhão, as pessoas se conhecem as necessidades e elas podem então ajudar umas às outras. Apesar das multidões seguirem Jesus, ele jamais lidou com a massa. Jesus nunca lidou com a massa. Ele era capaz de ver o indivíduo na multidão. Era esse indivíduo que Jesus via olhando a multidão, que sensibilizava o seu coração. Jesus sentia compaixão pelo indivíduo, não pela massa, pelo indivíduo, pelas pessoas. Ele tinha uma sensibilidade especial e uma percepção inigualável para olhar na multidão e ver as necessidades. A Bíblia registra de uma mulher, a mulher que sofria de uma hemorragia, e a multidão estava apertando Jesus, e ela se aproximou e tocou em Jesus. E Jesus sentiu que dele saiu poder, virtude, e ele perguntou: quem me tocou? O que produziu uma perplexidade para os seus discípulos. Mestre, todos estão te tocando. Pergunta: quem me tocou? Todo mundo está tocando. Não, alguém me tocou com um toque diferente. Alguém me tocou com o toque da fé. E o toque da fé é o toque que só Jesus percebe. Aquela mulher tocou em Jesus e foi curada. E ele encontrou ela, ele a procurou, elogiou a sua fé, porque ela tocou em Jesus da maneira correta, com o toque da fé, o toque que faz sair poder de Jesus, o toque que faz sair virtude, o toque que só ele percebe. Jesus lida com os indivíduos. Nos pequenos grupos ou nas comunidades, meus irmãos, o indivíduo é visto, o indivíduo tem visibilidade. Na multidão, há o anonimato, as pessoas se escondem. No pequeno grupo, não. No pequeno grupo, as pessoas se conhecem, elas são visíveis. No pequeno grupo, as pessoas têm visibilidade. Nas pequenas comunidades, há convivência. E a estrutura que define as pequenas comunidades é a estrutura da cooperação, da comunhão, da colaboração, não da competição, mas da cooperação. Pode ter certeza, na cooperação, a fome vai desaparecer das pessoas. Haverá satisfação, porque é assim que Jesus gosta de lidar conosco, pessoalmente. O nosso relacionamento com Jesus, ele é um relacionamento pessoal. São esses os pensamentos que eu gostaria de trazer para que pudéssemos refletir sobre este milagre tão importante. Mais do que o fato da multiplicação dos pães, há todas essas verdades que eu gostaria de fazer aparecer, para que nós pudéssemos compreender o que é ser igreja, o que é ser igreja relevante no mundo de hoje, e o que é ser agência do reino de Deus, uma igreja que manifesta o reino de Deus, que prega sobre o reino, que influencia a sociedade com os valores do reino, para que ele possa ser implantado no coração das pessoas. A igreja de hoje não pode viver apenas do passado, e até mesmo de uma liturgia previsível. Ela precisa ser relevante para o homem moderno.
Senão as pessoas vão entrar na igreja e vão sair, porque não foram transformadas pelo Evangelho do Reino de Deus, que precisamos pregar, que precisamos levar, cujos valores têm esse poder de trazer a felicidade nas relações humanas, nas nossas convivências. O homem de hoje tem muitas necessidades, é um homem carente, necessidades em todas as áreas da sua vida, necessidades emocionais, relacionais. Nós temos muitas necessidades, mas Jesus pode satisfazer todas elas, e Ele quer fazer isso através da sua igreja. E Ele abençoa as pessoas, não fazendo as bênçãos cair do céu diretamente na vida das pessoas. Jesus abençoa as pessoas através das pessoas. Não esqueçamos disso, através de nós. Eu gosto muito de relembrar, quando eu posso, o que aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio, um homem que dava esmolas. Ele teve uma visão de Deus. O Senhor, através do seu anjo, disse para Cornélio: Cornélio, eu tenho visto as suas esmolas. Você é um homem bom, você dá esmolas. Só que eu quero que você vá à casa, a Jope, na casa de um Simão. Lá você vai encontrar outro Simão, Simão Pedro. E ele vai dizer a você o que você precisa fazer. Em outras palavras, Cornélio, está faltando uma coisa só. Vai em Jope, na casa do Simão, lá tem outro Simão que vai dizer para você o que você precisa fazer. Ora. Por quê? Precisava de tudo isso? Precisava. O jeito de Deus. Ora, se Deus apareceu em visão para Cornélio, nós podemos até dizer: por que o Senhor já não disse tudo ali? Cornélio, o que você precisa é isso. Não, o Senhor não fez isso, porque o Senhor tinha os seus mensageiros. E o que ele fez? Mandou Cornélio ir lá na outra cidade procurar Pedro. Enquanto isso, o Senhor preparou Pedro para que pudesse receber Cornélio, dando também a ele uma visão. E quando então Cornélio chegou, Pedro já estava com o coração preparado para recebê-lo e resolver o seu problema, satisfazendo as suas necessidades. Deus abençoa o outro através do outro. É muito fácil fazer uma oração: Senhor, abençoa fulano de tal. Senhor, como é que eu posso ser uma bênção na vida do meu irmão? Eu estou aqui, pronto para abençoar a vida do meu irmão. Eu quero ser um vaso de bênção. Nós cantamos isso. Quero ser um vaso de bênçãos, um canal. Através da minha vida, Deus abençoa o outro. É assim que nós precisamos orar. Deus instituiu dessa forma as suas bênçãos. Nós somos os seus canais. Nós não esqueçamos disso. Então, quando nós recebemos as pessoas, oremos por elas, mas nos apresentemos a Deus. Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa que tem essa necessidade? Igreja é assim, e é assim que nós devemos ser, como agência do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que possamos ser assim, a fim de que o reino de Deus possa de fato ser instalado na vida das pessoas e se manifestar onde quer que nós apresentemos o Evangelho do Senhor. Vamos orar? Fiquemos em pé nesse momento e vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença maravilhosa, na presença, ó Deus, da Tua palavra. Acabamos de ler e acabamos de expor, ó Deus, as verdades que esse texto tem.
que faz com que, ó Deus eterno, nós sejamos uma igreja relevante para as pessoas que nos cercam, tão necessitadas do Senhor. Permita que possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar essas pessoas, e sendo como igreja agência do reino de Deus, possamos, ó Deus, fazer diferença na vida de todos aqueles que precisam de Jesus. Eterno Deus, que nós possamos, como Isaías, responder ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, usa-me para abençoar a tantos que precisam de Jesus. Ó Deus, se for necessário um milagre, que nós possamos realizar esse milagre, mas jamais dispensar as pessoas sem a bênção de Deus, sem a bênção do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos diferença na vida daqueles que nos cercam, como instrumentos que somos, ó Deus, da tua paz e das tuas bênçãos. Oramos no nome de Jesus. Amém.